Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração e o momento de oração e adoração pelo fim da pandemia do coronavírus, presidido pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana José. Uma boa sexta-feira a você. Na conclusão do Ângelus do último domingo, Francisco, nesse tempo de emergência para a humanidade, convidou os católicos de todo o mundo a unirem-se espiritualmente em oração com ele. A oração do Santo Padre está sendo transmitida nesse momento em Mundovisão, através dos meios de comunicação, e será concluída com a bênção eucarística, que será concedida Urbi et Orbi. A todos aqueles que se unem espiritualmente a esse momento de oração através da mídia, será concedida a indulgência plenária de acordo com as condições estabelecidas pela Igreja e contidas no recente decreto da Penitenciaria Apostólica. Como disse o Santo Padre, ouviremos a palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento. Chove neste momento em Roma, temperatura em torno dos 13 graus centígrados na Praça São Pedro. A pandemia do vírus, queremos responder com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos, disse Francisco. Façamos sentir a nossa proximidade às pessoas mais sozinhas e com mais dificuldades. Completamente vazia a Praça São Pedro. Vimos momentos antes a imagem do Cristo que se encontra na igreja de São Marcelo, al Corso, no centro de Roma, e que o Santo Padre foi visitar. Essa igreja trata-se de uma igreja muito antiga, do século IV, fundada pelo Papa Marcelo I, que foi perseguido e condenado a realizar trabalhos pesados. E lá também se encontram os seus restos mortais. Na noite de 22 para o dia 23 de maio de 1519, essa igreja sofreu um violento incêndio, ficou destruída, e ao amanhecer, as pessoas foram até lá para conferir os estragos e se depararam com este crucifixo, o crucifixo do altar principal, providencialmente intacto, iluminando por uma lamparina, que, embora atingida pelas chamas, ainda ardia aos seus pés. Imediatamente os fiéis disseram que era um milagre, e os mais devotos começaram então a se reunir todas as sextas-feiras para rezar e acender velas aos pés dessa imagem de madeira. Mas esse não foi o único milagre atribuído a esse crucifixo. No ano de 1522, uma terrível peste atingiu violentamente a cidade de Roma e todos achavam que iam morrer. Desesperados, os frades servos de Maria decidiram então levar esse crucifixo em procissão penitencial da igreja de São Marcelo até a Basílica de São Pedro. As autoridades, temendo o risco do contágio, quiseram impedir a procissão, mas o desespero coletivo falou mais alto e a imagem de Nosso Senhor foi levada pelas ruas da cidade sob forte aclamação popular. A procissão durou 16 dias. Percorreu toda a região de Roma. Quando o crucifixo regressou à sua origem, a peste tinha cessado por completo. Desde o ano de 1650, esse crucifixo milagroso é levado até a Basílica de São Pedro. No dia 15 de março, porém, foi Francisco que foi visitar a igreja de São Marcelo. Rezou pelo fim da pandemia de coronavírus, que tem tirado vidas em todo o mundo. Temos também o ícone Salus Populi Romani, muito amado pelos romanos, um dos mais famosos e venerados ícones marianos que se encontra na Basílica de Santa Maria Maior. O ícone teria sido trazido a Roma por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Papa Libério mandou ali construir um local de culto, respondendo a uma
indicação da Virgem Maria em num sonho. Podemos ver agora a imagem. Sobre essa igreja, por desejo de Sisto III, foi construída então a Basílica Mariana. O nome Salus Populi Romani deriva da tradição de levá-la em procissão então pelas ruas de Roma para desconjurar perigos e desgraças. Neste momento, Papa Francisco sobe pelo adro da Basílica Vaticana, sozinho, como ele mesmo disse no último domingo, numa Praça São Pedro, completamente vazia. A tradição também do ícone reza que após a crucifixão, quando Maria se transferiu para a casa de São João, levou consigo seus pertences, entre os quais havia uma mesa que teria sido construída pelo próprio Jesus na marcenaria de São José. E a madeira, então, dessa imagem seria desta mesa que Jesus teria construído. E ali, recordamos, São Lucas teria pintado, então, a imagem da Mãe de Deus. Francisco. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Rezemos. Dio onnipotente e misericordioso, Deus Todo-Poderoso e guarda Misericordioso, la nostra dolorosa condizione, olha para a nossa dolorosa condição, conforta i tuoi figli, conforta os teus filhos apri i nostri e cuori abre os alla nossos speranza, corações à esperança, perché sentiamo in mezzo a noi porque sentimos em la nosso tua meio presenza di a tua Padre, presença de Pai, per Cristo, il nostro por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus, e vive e reina contigo. Teremos agora a leitura Ascoltate la parola del Signore do dal Evangelho. Vangelo secondo Marco. Vamos ouvir a palavra do Senhor do Evangelho In segundo quel Marcos. giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: Naquele dia, ao cair da tarde, Passiamo all'altra Jesus disse aos riva. discípulos: passemos para a outra margem. Congelata la folla, Eles lo presero con sé despediram così a multidão com'era e levaram nella Jesus, do jeito como estava, consigo, C'erano anche no barco. altre barche E os con outros lui. barcos o acompanhavam. Ci fu una grande tempesta di vento. Veio então e le uma onde ventania si tão forte rovesciavano nella barca, que as ondas tanto se jogavam che dentro do ormai barco era e esse se enchia de piena. água. Egli se ne stava a poppa sul cuscino Jesus estava na e parte de trás, dormiva. dormindo sobre um travesseiro. Allora lo svegliarono e gli dissero: Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Si destò, minacciò il vento e disse al Ele mare: se levantou e repreendeu "Calmati." o vento e o mar. Il vento cessò Silêncio, e ci fu cala-te. grande O vento parou bonaccia. e fez-se uma grande Poi calmaria. disse loro: Jesus disse-lhes "Se então: avete paura, por que sois tão medrosos? non avete ancora fede?" Ainda não tendes fé? E furono presi da grande timore. Eles sentiram grande Si temor dicevano l'un e l'altro: comentavam uns com os outros: "Chi è dunque costui Quem é este che anche il a vento quem e il obedecem, mare gli até o vento e o mar?" obbediscono?" Leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Teremos agora a homilia do Santo Padre. Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo Ao ascoltato. entardecer, assim começa o Evangelho que ouvimos. Da settimane sembra che sia scesa la Desde sera. as semanas que parece Fitte o tenebre entardecer, si sono parece cair a abbassate noite.
sulle nostre piazze. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e Sono cidades. impadronite delle nostre vie, Apoderaram-se riempiendo das tutto nossas di un vidas, silenzio enchendo assordante tudo de um e di un silêncio vuoto desolante ensurdecedor e che um vazio paralizza desolador ogni cosa que al suo paralisa passaggio. tudo à sua passagem. Si sente nell'aria, si Pressente-se no avverte ar, nei gesti, nota-se lo nos dicono gestos, gli sguardi. dizem-no os olhares. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Revemos-nos temerosos e Come i perdidos. discepoli del Vangelo, siamo stati À presi semelhança dos alla discípulos do sprovvista Evangelho, da una tempesta fomos surpreendidos por inaspettata e uma furiosa. tempestade Ci siamo inesperada resi e furibunda. conto di trovarci sulla Demos-nos stessa conta barca, de estar no mesmo tutti barco, fragili e todos disorientati, frágeis e ma nello desorientados, stesso tempo mas ao mesmo tempo importanti e necessari, importantes e tutti necessários. chiamati a remare insieme, Todos chamados a remar tutti juntos, bisognosi di todos confortarci a carecidos de vicenda. mútuo encorajamento. Su questa barca ci siamo tutti, E nesse barco estamos Tutti. todos. come quei discepoli che Tal parlano como os a una discípulos sola que, voce e falando a uma nell'angoscia só voz, dicono, dizem siamo angustiados: vamos perecer. perduti. Così anche noi Assim siamo também accorti nós che non nos possiamo apercebemos de andare que avanti não podemos ciascuno continuar per conto suo, a estrada, cada ma qual solo por insieme. conta própria, mas só o conseguiremos juntos. È facile ritrovarci in questo racconto. Rever-nos Quello nessa che risulta narrativa é difficile è fácil. capire l'atteggiamento Difícil é di Gesù. entender o comportamento de Jesus. Mentre i discepoli sono naturalmente Enquanto os allarmati discípulos naturalmente e se sentem disperati, alarmados e egli sta a desesperados, proprio ele nella está na parte della popa, barca na che parte per do prima barco va a fondo. que se afunda primeiro. E che cosa fa? E o que faz? Nonostante il trambusto, Não obstante a dorme tempestade, sereno, dorme fiducioso nel tranquilamente, Padre. confiado no Pai. È l'unica volta in cui nel Vangelo É a única vediamo Gesù che vez no dorme. Evangelho que vemos Jesus que dorme. Quando poi viene svegliato dopo Acordam-no, aver calmato il mas vento depois e de le acque, acalmar o vento e as si águas, rivolge ai discepoli in ele tono volta-se del para os rimprovero. discípulos em tom de Perché avete censura. paura? Por que sois tão Non avete medrosos? ancora fede? Ainda não tendes fé? Cerchiamo di comprendere Procuremos in che cosa compreender. consiste la mancanza Em di que fede consiste dei esta discepoli, falta de fé dos che si discípulos, contrappone alla que se fiducia di contrapõe Gesù? à confiança de Jesus? Essi non avevano smesso di credere Não é in que Lui, deixaram de infatti crer lo nele, invocano. pois invocam-no. Ma vediamo Mas come lo invocano. vejamos como o Maestro, invocam. non ti Mestre, importa não te che importas siamo perduti? que pereçamos? Non ti importa. Não te importas. Pensano che Gesù Pensam que si Jesus disinteressi di loro, se tenha che desinteressado non si deles. curi di loro. Não cuide deles. Tra di noi, nelle nostre famiglie, Entre nós, nas una delle nossas cose che famílias, fa più male uma das è coisas que quando mais ci dói sentiamo dire é ouvirmos dizer: não te importas de è mim. una frase che ferisce, É uma frase que scatena fere tempeste nel e cuore. desencadeia Avrà turbulência no scosso anche coração. Gesù, perché a nessuno Terá più che a abalado lui também Jesus, importa di noi. pois não há ninguém que se importe mais de Una nós volta do invocato, que Ele. salva De i fato, suoi uma vez discepoli invocado, sfiduciati. salva os seus discípulos desalentados. La tempestà smaschera la nostra A vulnerabilità tempestade e lascia desmascara a scoperte nossa quelle vulnerabilidade false e superflue e sicurezze deixa con cui descoberto abbiamo costruito as le nostre falsas e attese, supérfluas seguranças i com nostri que progetti, construímos os nossos nossas programas, os abitudini nossos e priorità. projetos, os nossos hábitos e Ci prioridades. dimostra come abbiamo Mostra-nos lasciato como addormentato deixamos adormecido e abandonado aquilo ciò que che nutre, alimenta, sustenta sostiene e dà e dá força à alla nossa vida e alla nostra e à comunità. nossa comunidade. La tempesta pone allo scoperto tutti i A propositi tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes, evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades.
Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi Com a con cui tempestade, caiu a mascheravamo i maquilhagem nostri ego, dos sempre estereótipos preoccupati della propria com immagine. que mascaramos o nosso Ed è eu, rimasta sempre scoperta preocupado com a ancora própria una imagem. volta E ficou quella descoberto uma vez benedetta mais aquela pertenenza comune abençoada alla pertença quale comum non possiamo sottrarci, a que não nos podemos la subtrair, pertenenza come fratelli. a pertença como irmãos. Perché avete paura? Por Non que avete ancora sois tão fede? medrosos? Ainda não tendes fé? Signore, la tua parola stasera ci Nesta colpisce tarde, Senhor, a tua e palavra ci riguarda tutti. atinge e In toca-nos a questo todos. nostro mondo che tu ami più di Neste noi, nosso mundo siamo andati que tu avanti amas a mais tutta do que nós, velocità, avançamos a toda sentendoci velocidade, forti e capaci di sentindo-nos em tudo Avidi fortes di e capazes. ci siamo lasciati assorbire Da nossa dalle evidência de cose lucro, deixamos-nos che frastornare absorver dalla fretta. pelas coisas e Non ci siamo transtornar pela fermati pressa. davanti ai tuoi Não richiami. nos detivemos Non ci perante siamo os teus ridestati apelos. di Não fronte a despertamos guerre, face a guerras e ingiustizie injustiças planetarie. planetárias. Non abbiamo ascoltato Não ouvimos il grido dei o poveri grito dos del pobres nostro pianeta e do nosso planeta, gravemente malato. gravemente enfermo. Abbiamo proseguito imperterriti, Avançamos pensando destemidos, di rimanere sempre pensando que sani continuaríamos in un sempre mondo saudáveis num mundo doente. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Agora nós, sentindo-nos Sveglia-ti, em Senhor. mar agitado, imploramos-te. Acorda, Perché Senhor. avete paura? Porque sois tão Non avete medrosos, ancora fede? ainda não tendes fé. Signore, ci rivolgi un appello Signore. alla fede, che non è Lança-nos tanto apelo, credere che tu esista, apelo à fé. ma venire a te e fidarsi di Esta te. não é tanto acreditar que tu In questa existes, Quaresima risuona il tuo como, appello urgente. sobretudo, vir a ti e Convertitevi, fiar-se di ti. ritornate a me con tutto Nessa il quaresma cuore. ressoa o teu apelo urgente. Ci chiami a Convertei-vos, cogliere questo tempo di prova convertei-vos a mim, come un tempo